Antes de começar, eu preciso só fazer algo que vocês já viram, que eu coloco aqui, mas para mim isso é muito importante, principalmente porque a gente vai trabalhar um assunto ligado a previsões. Vocês sabem que eu sou bem avessa a previsões, muito, cada vez mais. Então vocês estão falando com a pessoa errada para falar de previsões, porque eu cada vez menos aceito previsões. Mas estou dando um curso que é teoricamente de previsões, e cada um vai fazer a leitura que quiser, tá? Então isso aqui que eu coloco é só para lembrar a minha forma de observar, eu já coloquei isso aqui para vocês em outras aulas, mas sempre vale um pouco a pena ver de novo para vocês entenderem a minha postura. Que o símbolo, seja ele tarô, astrologia, baralho cigano, leitura de mão, numerologia, o que for, ele pode ser o símbolo que me escraviza ou o símbolo que me liberta. E eu posso ficar assim quando ouço um mapa, já vi gente assim, né? Assim, ai meu Deus, leia uma leitura de mão, leia uma leitura de sei do que, ai agora vai acontecer, meu mapa de revolução. E tem livros, tem leituras que te deixam assim, ou eu posso ficar assim, no centro do meu círculo, empoderada, que é o que a gente quer fazer para alguém que venha conversar com você sobre si mesmo, ou para você mesmo. Você quer ficar assim ou quer ficar assim? Eu não quero ficar assim, isso aqui era passado. Na era antiga, a gente ficava assim, diante de algumas leituras. E hoje a gente quer ficar assim, empoderado. Então, quando eu tenho o símbolo que me escraviza, para mim é muito simples. Símbolo que me escraviza é toda vez que eu pergunto para um oráculo o que vai me acontecer. Ponto. O que eu fiz com isso? Cruzei os braços. E símbolo que me liberta é toda vez que eu pergunto para o oráculo o que devo fazer. Então, eu que sou avessa a previsões, eu sempre parto do princípio que eu devo fazer. Mas eu sei que algumas de vocês que têm talento para uma outra questão de previsões, vocês vão trabalhar de forma legal fazendo previsões. Então, eu não estou aqui recriminando nada. A leitura que vocês optarem é o que o coração de vocês vai gerar. Porém, eu só acho que como a gente está numa era, que é uma era da libertação, era de Aquário, mesmo que você faça previsões, que você opte, você tem talento para isso, você tem uma visão para isso, você é uma pessoa que tem intuição para isso, legal, porque a previsão também vai muito de uma habilidade que alguns têm, de olhar para um símbolo e falar, você vai viajar fim de semana. Faz isso. Né? Você vai olhar para um tarô, até para um mapa, um trânsito, e vai terminar com o seu casamento. Tá? Assim, às vezes sai até, é uma coisa que a pessoa nem sai, é espontâneo, né? Se você tem conhecimento de bagagem simbólica, mesmo que você fale professor, você vai terminar o seu casamento. Eu acho assim na lata é horrível, é uma coisa esquisita. Já pensou, se a pessoa não está nem pensando nisso? Mas se você tem uma bagagem simbólica, você segue para o símbolo que liberta, que diz assim, mas olha só, você está num momento que é de você ressignificar as situações de vida, que você se autodescobrir. Aí você vai começar a interpretar aquela informação de uma forma mais profunda do que apenas termina, não termina, casa, separa, viaja, não viaja. Eu acho que quando a gente dá muito na lata, cai na mesma questão da astrologia psicológica, de você falar, você é muito agressiva. Tá, e aí, isso eu já sei. Mas o que eu faço com isso? Eu não quero ser o astrólogo do descritivo. Que a pessoa é agressiva, naturalmente, ela já deve saber. Mas você tem que dizer, você tem um rompante de agressividade, porque você tem um Marte muito forte, muita energia com você. O que você pode fazer com isso? Vamos ver formas construtivas de você canalizar isso? Então, isso, para mim, é o simbolismo da era de Aquário, aplicado a qualquer tipo de leitura simbólica. Né? Então, aqui eu tenho ferramentas de constatação e aqui eu tenho ferramentas de transformação. Ferramentas de constatação, para mim, eu acho que são obsoletas, já acabou. Limita também, né? Não, limita e fora que você pode ser um malefício na vida da pessoa. Porque se eu falar para uma pessoa que ela é agressiva, ela vai o quê? Se apoiar nisso, se acomodar nisso e cruzar os braços. Eu sou e pronto. Eu sou e pronto. Me aceitem assim. Qualquer agressividade, vai falar com o Marte lá. Fala com o Marte porque é a culpa dele. É isso aí, ela usa a astrologia para justificar e se acomodar ao seu braço cruzado. Quando a gente entende isso, a gente vai entender que a opção é nossa, né? A astrologia do livre-arbítrio, que é da transformação, ou a astrologia do conformismo, que é uma astrologia da constatação e outra da transformação. Eu reforço isso aqui é um quadrinho que eu uso em vários cursos, exatamente por ser agora um curso que a gente vai falar de previsão. E para mim,
na minha percepção, obviamente que até a previsão, ou talvez mais do que tudo, é quando a gente tem que usar isso. Porque o risco que você vai correr de fazer uma leitura de previsão e engessar a pessoa e dar direção para ela, que ela poderia ter outras possibilidades, é grande. Se a gente entender a vida como um menu de opções, né? Você fala assim, olha, tem um cardápio que te dá, a cada momento, a cada instante. Se a gente entender, o Hawkins, aquele físico, ele disse que a gente tem a cada momento 11 possibilidades. Olha só, hein, o físico, né? Só que a gente ainda não consegue entender isso, porque o nosso cérebro não está formatado para isso. Mas a gente teria 11 possibilidades a cada escolha. Já pensou? Vou tomar café ou chá. 11 possibilidades entre o café e o chá, né? E aí, olha que loucura, né? E aí você vai, fala assim, aí chega uma pessoa na sua frente e fala assim, você tem que agora na sua vida tomar café. Pronto. O que eu fiz? Eu aboli 10. Eu aboli 10 caminhos possíveis. Então isso é muito louco se a gente for raciocinar. Isso é reflexão diária de aquário, tá? Reflexão diária de aquário, porque a gente sabe, se eu entendo que a cada momento tem, se forem 11, 3, 5, 10, o número não importa, mas que eu tenho sempre mais que uma. E se eu ficar à mercê de uma outra pessoa que veio e bateu o martelo para mim, o que eu fiz com as minhas escolhas? Eu empobreci, eu travei. Então, cuidado com leituras oraculares. Tome cuidado, porque dá para a pessoa o benefício da dúvida e nunca da resposta. Isso os filósofos há milênios já nos falavam isso, né? Trabalhamos na filosofia com o benefício da dúvida, porque a resposta não traz benefício nenhum, ela apenas te limita e te engessa. Então, a hora que você for fazer uma leitura, mesmo de uma previsão, abre e não fecha. Então, isso é só para desencargo de consciência, que aí quem quiser agora fazer o que quiser com o que eu for fazer lá, faça. Mas é só para mostrar para vocês como eu reflito. Só para finalizar essa parte, são duas frases que norteiam a minha visão astrológica. Uma é de Platão, que diz, para que a gente fique empoderado aqui dessa forma, Platão diz, todo homem deve honrar ao Deus a cujo coro pertence. Isso é uma metáfora do quê? Do que a vida nos pede a cada instante. A cada momento parece que um Deus vem conversar com a gente. E assim como na Umbanda, nas religiões indianas, o que se faz? A gente não faz oferendas para os deuses, a gente não saúda Shiva, Preto Velho, o Caboclo, a gente não faz homenagens e rituais. Para que você faz homenagens e rituais aos deuses? Para estabelecer uma comunicação com eles. E para que você se torne um pouco mais parecida com eles. E assim a astrologia, os planetas são deuses míticos. Não tem nenhuma diferença de Shiva, do Preto Velho, do Candomblé, não tem. Quando Vênus vem falar comigo, principalmente nas previsões que a gente recebe os deuses, eu estou recebendo energias que querem que eu me torne daquela forma. E quando eu honro esses deuses, eu me empodero, porque eu me torno um pouco mais do que eu vinha ser. Deus, todos nós viemos ser deuses e deusas, mas a gente às vezes tem um certo medo disso, tem fragmentos, e quando você traz isso à tona, você se torna mais poderoso. Então um mapa de previsões, no fundo, o que ele está te mostrando? Que você tem a cada momento da sua vida vários deuses para conversar com você, para que você se torne esses deuses, e você vai escolher ou não honrá-los e reverenciá-los. Então a gente vai honrar os nossos deuses com os mapas de previsão. E, como diz Jung, o destino do homem é o seu temperamento. E aí, para mim, fecha. Leve essa frase, porque essa frase eu reflito sobre ela, pelo menos há uns 30, 35 anos, 40, sei lá quando. E cada vez que eu reflito, ela me dá mais um uau, uau, uau. Não é uma frase para a gente olhar e pensar e entender. Não, se entender, não entender, tá? Ah, já li, já entendi. Não, tá? Isso é uma frase para a gente se deleitar com ela, dormir com ela, se angustiar com ela, tá? Porque quando a gente entende que o destino que você está traçando, que está se apresentando para você, ele é decorrente do temperamento que você está manifestando, você entende que se você mudar o seu temperamento, você muda o seu destino. Olha só, às vezes a gente quer mudar por outras vias, né? Ah, me dá aí um cristal, um floral, um passe, um reiki. Legal, tudo isso é facilitador, ferramenta. Mas assim, o que vai mudar mesmo é você olhar para dentro e falar, virou a chave para outra história.
Então isso aqui é só para refletir, e o mapa de previsão ele tem que nos conectar com essas coisas, com isso. Senão você fez um mapa mais uma previsão engessada e limitada, tá? Então vamos entrar no que viemos fazer aqui, que é a revolução. Mas antes disso eu quero mostrar para vocês as principais técnicas de previsão na astrologia.